tendências e falar um pouquinho também sobre receitas. A gente já discutiu, né, o que é o conceito de receita e gráfico. A gente sabe o que é gráfico, né? O gráfico de tendência é para a gente recuperar os dados de forma gráfica e tal, visualizar os dados de forma gráfica. Então hoje a gente vai implementar aí para a gente finalizar esse ciclo aí com o Windows Soft. Bom, então qual que é a ideia? Hoje a gente vai criar uma nova telinha aqui. Deixa eu apagar essa tela aqui. A gente vai criar ela. Beleza. Vou criar uma tela aqui para a gente criar um novo processo. E esse nosso novo processo aqui, a gente vai trabalhar com classe de tags nesse cara, né? Essa primeira tela aqui, eu vou chamar ela de aula 3. Na verdade, eu vou colocar aqui, né? Processo. Tanto faz, é só a descrição mesmo. Tamanho padrão que a gente está utilizando aí, né? De acordo com a resolução aí. Aí nessa tela, pessoal, eu vou colocar 4 sliders nela, para a gente simular, né, as variáveis que a gente está trabalhando, beleza? Cadê o slider? Esse cara aqui. Vou pegar também. Deixa eu só colocar um retângulo aqui, vou enviar ele para trás. Só porque eu vou colocar outro processo aqui embaixo. Então eu vou dividir eles com esse retângulo aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Esse primeiro slider aqui, eu vou utilizar ele para simular uma variável de nível, né? Eu vou copiar esses dois carinhas aqui, ó. Esse segundo slider eu vou utilizar para simular, tipo, pressão. Eu vou criar uma cópia aqui, já vou criar a quarta cópia logo. Aí esse cara aqui eu vou simbolizar vazão. E esse cara aqui eu vou simbolizar temperatura. E aí, vamos supor que esse meu processo aqui, essas variáveis estejam atreladas a um tanque qualquer. Tanque 3, né? Porque eu acho que a gente já tem dois tanques aí nas nossas outras telas, né? Então, é como se eu tivesse um tanque, e esse tanque, um tanque de algum processo qualquer, e esse meu tanque tem essas 4 variáveis aí que eu consigo medir via sensor, correto? Só que, como a gente não tem o sensor conectado aqui, a gente vai simular essas variáveis com esses sliders, ok? Então, por isso que eu coloquei esse cara aqui. Aí eu só copiei aqui, vou renomear esse tanque de baixo aqui para tanque 4. Beleza? E aí eu fiquei com a minha tela dessa forma aqui, ó. Pense no seguinte, se a gente for definir agora uma variável para cada um desses nossos processos aqui, pô, a gente vai ter que falar lá, pô, tanque 3 nível, tanque 3 pressão, tanque 3 vazão, entendeu? Então eu vou ter, se eu deixar isso com variáveis soltas, a gente pode ter, tipo, não é legal, né? Eu vou poder criar aqui uma classe que vai representar todos os processos de tanque que eu tiver aqui no meu supervisório que tenham, por exemplo, essas 4 medidas aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, na aba global aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em classes, inserir uma classe. Aí eu vou dar o nome para essa classe de tanque, né? Por quê? Porque todo tanque
que eu quiser representar com aquelas 4 variáveis ali, eu vou utilizar, é como se eu tivesse, a gente não tem uma tag do tipo inteira, aqui a gente vai ter uma tag do tipo tanque, né? Então, vai ficar mais tranquilo para a gente trabalhar com isso. E aí, quais seriam os atributos dessa classe, né? Ou seja, quais seriam os campos lá, as propriedades, como se fosse isso, né? Dessa nossa classe tanque. A gente vai ter nível, pressão, vazão e temperatura, né? Então eu posso criar aqui, ó. Eu posso criar elas inteiro ou real, sei lá. O certo seria real, né? Porque aí a gente tem valores quebrados também. Então aqui, ó, eu vou criar uma tag, um campo, né, uma propriedade aqui dentro com o nome nível, com o nome vazão, né, que a gente tem. Deixa eu voltar na tela aqui. Nível, pressão, vazão, temperatura. Nível, pressão. Eita, calma aí. Pressão, vazão, temperatura. Aí vou mudar o tipo delas aqui, ó, para real, 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 né? E aí cada tag do tipo tanque vai ter esses outros atributos que a gente vai poder registrar dentro dela, certo? Eu salvei aqui, posso fechar. Agora eu tenho aqui, ó, minha classe tanque. Essa classe tanque tem aqui a planilha de dados, que é justamente aquela que a gente preencheu, né? Quais são os membros? Nível, pressão, temperatura e vazão. Beleza? Então agora eu posso criar uma tag desse tipo. Como é que eu faço, né? Vou vir aqui, ó, na minha planilha de tags, ou seja, de todas as tags do meu projeto, e vou criar uma tag nova, que eu vou chamar aqui de ctanks, ou eu poderia chamar aqui de um certo tipo de tanque, né? Por exemplo, tanque pressurizado, sei lá, ou caldeiras, alguma coisa desse tipo, que tivesse aquelas 4 variáveis. Como aqui esse cara não é assim um Visual Studio da vida e tal, que a gente tem uma facilidade enorme para saber qual é o tipo dessa variável. A gente para o mouse ali e tal, a gente já descobre. Então aqui a gente meio que segue um padrão de codificação, como era lá antigamente, que se eu quisesse, por exemplo, dizer que uma determinada variável é do tipo string, a gente normalmente começava essa variável com um Szinho e depois dava o nome dela. Quando é um inteiro, começava com um i, né? Hoje usa às vezes para interface e tal. Aí aqui eles costumam utilizar ainda, por exemplo, o C ali para indicar que isso daqui é uma classe. Qual é o classe? Aí eu vou chamar ali de tanques. Na verdade, eu vou chamar de tanque só. Só que aqui, ó, ela não pode ser do tipo inteiro, ela tem que ser de que tipo? Tipo tanque, que foi o tipo que a gente criou, né? E aí eu poderia dar uma descrição para ela ou não. Tanques com nível, pressão, vazão e temperatura. Pronto, deu a descrição para ela. Como a gente tem aqui, ó, na nossa aula 3, dois processos, digamos assim, um tanque 3 e um tanque 4, eu vou criar aqui essa minha variável na forma de um vetor. Então, além de eu ter um vetor de tamanho zero, o vetor de tamanho zero é quando eu tenho uma única variável. Se eu tiver um vetor de tamanho 1, quer dizer que eu vou poder armazenar 2 valores ali dentro, ok? Então, aqui dentro desse cara, eu vou conseguir armazenar. É como se eu tivesse uma lista, né, ou um vetor de objetos do tipo tanque, ok? Aí fechei ali. Se eu olhar aqui a minha lista aqui, ó, de tags do meu projeto, eu tenho um ctank colocado ali, ok? Agora, como que eu faço para cada slider desse aqui representar uma unidade do meu tanque? A gente vem aqui, ó, 2 cliques, né? Normal, que a gente já sabe, para acessar o cara.
Aí aqui, ó, qual é o nome dessa tag que eu vou trabalhar, né? Vou dar 2 cliques aqui, ó, para ele abrir essa janelinha. Quando ele fizer isso, ó, a gente tem todas as variáveis do nosso projeto. A gente tem as variáveis booleanas, as variáveis inteiras. Observe que variável real não existe, nem variável string. Tem aqui, ó, variáveis do tipo classe. Aí aqui eu tenho a classe do tipo tanque. Mas qual tanque é esse cara? Eu posso vir aqui, ó, e dar um índice para ele. Ah, é o tanque de índice 0 ou é o tanque de índice 1? E outra coisa mais interessante, eu posso criar uma tag que representa aquele nível. Então, por exemplo, se eu tivesse uma tag do tipo inteira aqui, que representasse a posição daquele cara no meu vetor, era só eu colocar aqui e escolher a minha tag, ok? Mas como a gente não tem, eu vou escolher a posição 0 para representar o tanque de cima. Coloquei ali, ó. Então o tanque de cima, aquelas 4 variáveis estão representadas pelo, pela classe ctank na posição 0 do vetor. Qual é o membro ou qual é o atributo que esse slider aqui representa? Aí é só eu vir aqui, ó, e escolher. Aquele slider é nível, pressão, temperatura? O que ele representa? Nível. Pronto. Olha lá, eu fechei o nome da tag. Então, eu vou dar um. Eita, de acho. Dar um Ctrl. Eita. Um Ctrl C aqui. Pronto, ó. Quando eu variar aquele slider, eu vou estar variando a propriedade nível do meu tanque do índice 0. Beleza? Agora eu vou passar por da pressão aqui, ó. Aí é só vir aqui, ó, passar aqui pro do vazão. Eita, beleza? Aí agora, ó, se eu vier aqui para baixo, é só eu mudar quem? O índice aqui, ó. Inserir, não, desenhar. Texto aqui. Aí aqui, ó, eu preciso buscar o nível desse processo. Aí eu vou pegar o tanque aqui. Classe, índice, 0. Beleza. Colocando aqui as variáveis para elas aparecerem para a gente. Vamos rodar essa bagaça. Aí tá aqui, né? Não apareceu os menus porque eu rodei com ela aberta, né? Menus tá.
vincular o de baixo aqui agora. Agora sim. Então agora a gente já consegue criar tags do tipo classe, né? Ou seja, classe de tags, né? Agora a gente vai criar uma nova janelinha aqui para a gente colocar um gráfico de tendências para a gente monitorar o histórico dessas variáveis aí ao longo do tempo, né? Esses caras, eles vão servir justamente para a gente ter várias, tipo, a gente pode monitorar várias tags no mesmo gráfico, né? E ou também a gente pode pegar e abrir dados de um banco de dados e mostrar nesses gráficos e tal. Então, vai, vou inserir uma nova tela aqui só para mostrar os gráficos de tendência, né? Vou chamar ele aqui de trend, por exemplo. Mesmo esquema das tamanhos, né, da nossa tela. Aí nela eu vou colocar um gráfico para a gente monitorar aquelas variáveis que a gente criou ali do nosso tanque, né? A gente vier aqui, ó, na nossa. Bom, vamos inserir primeiro aqui um gráfico de tendência. Ele está aqui nesses objetos de dados aqui, ó. Aí a gente tem o alarme, tendência e o outro é o grid, né? Vou colocar um gráfico de tendência aqui. Pá, tá aí. Bom, já tem um trend. Deixa eu tirar esse cara daqui. Beleza. Agora deixa eu apagar esse gráfico aqui também e colocar ele de novo. Esse cara aqui. Aí agora aqui na aba de tarefas, né? Da mesma forma que a gente tinha lá os alarmes, que a gente podia, criando ali os alarmes, filtrar ele e tal. Aqui a gente vai criar a nossa tarefa para ele gerar aqueles gráficos ali, né? Então, nesse, nessa nossa, nesse nosso primeiro gráfico de tendência, o que a gente vai fazer é monitorar, por exemplo, as variáveis daquele meu tanque 1. Acho que eu estou salvo aqui. Ou do tanque 0, não tanto faz. Vou colocar do tanque 0 aqui e vou querer monitorar as 4 variáveis que a gente tem lá. Nível, pressão, pressão, temperatura, né? Aí se eu quero salvar em disco, de quanto em quanto tempo, né? Vou salvar aqui a nossa primeira. Ele está salvando tudo, né? Vai salvar a nossa tela aqui, que eu vou dar o nome de tendência. E aqui a nossa trend aqui vai ser a primeira tabela, né? A primeira planilha aqui de tendências. Da mesma forma que nos alarmes aqui a gente pode ter mais de uma, tá vendo? Aqui a gente também pode ter mais de uma. É como se fosse um filtro, né? O que que esse gráfico vai filtrar dos nossos dados, né? Então aqui eu vou dar uma descrição aqui, né? Tanque 3. Foi o tanque daquela, que é esse primeiro processo de tanque aqui de cima, né? Então quando eu fizer isso aqui, só para aparecer aqui também, ó,
Salvar. Olha lá, é só para aparecer a descrição, é a primeira planilha, aí o tanque 3 vai estar atrelado a ela. Aí aqui na nossa tendência, ele tem um monte de coisa aqui, ó, nesse gráfico que acaba atrapalhando até a nossa visualização, né? Se a gente quiser deixar só o gráfico nesse carinha aqui, a gente vai, cadê? Dar dois cliques nele, né, para ele abrir a configuração aqui. Aí eu posso tirar a legenda, que é esse ponto de baixo aqui, ó, não mostrar a legenda, posso editar, colocar mais coisas aí se eu quiser. E tem essa barra aqui de cima também, ó, que eu posso manipular, dar zoom e tal, que eu posso tirar também para despoluir um pouco ali, né? E aí deixar dessa forma assim. E aí a gente tem, tipo, fonte de dados, que a gente vai querer abrir e tal, os pontos. Aí aqui é interessante, né? Quais são os pontos que a gente vai trabalhar nesse gráfico? Eu vou quais são as tags, né, que a gente vai querer? Pô, aqui eu vou pegar esse cara, tem que, acho que eu tô com ele, vou pegar nível, são, temperatura, razão. Aí eu vou mudar as cores aqui, né? E se eu quiser ter uma etiqueta lá para ele mostrar como forma de legenda, né? Aí eu posso colocar aqui, tipo, nível 1, nível 2 e tal. E aí agora salvar esse cara. Vou fechar aqui as telas, né? Então tem que voltar aqui no gráfico, menu lateral. Aí aqui eu vou ter, eu vou abrir aqui, como é que é o nome? Tendência. O botão eu vou chamar de trend. Agora sim, vou falar esse cara. E aí estão as quatro variáveis. Vou mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui. Vou fazer uma função senoidal aqui nesse cara. Bom, senoidal ou rampa, ou dente de serra, né, sei lá. Ou triangular, vai saber o que eu estou fazendo aqui nessas velocidades que eu estou. Ó, quase saiu uma cena aí. Então, tá cheio de harmônico nessa função senoidal que eu fiz aí. E os outros estão com os degraus que eu dei, né? Vou voltar aqui nesse que eu não mexi, vou jogar ele para baixo. Tá aí a linha preta. Atualização a cada segundo. A duração aqui tem de 1 minuto, ó, que ele tá pegando. Posso mudar aqui, vou pedir 2. Opa, 2. Ele me mostra 2 minutos. Bom, outro dia não tem nada, né? Antes desse horário aqui também não tem nada. Ah, eu quero voltar alguns segundos aqui, ó. Voltar 1 minuto, né? Por aí vai.